estamos muito felizes, porque realmente o Senhor tem trabalhado em nosso favor, tem trabalhado nas nossas vidas de um modo muito especial. Nós temos visto como Deus tem abençoado a cada um de nós aqui na igreja, como Deus tem nos feito prósperos espiritualmente. Esse é o primeiro ponto, né? Nós não somos pregadores de prosperidade, nós vivemos para Deus e prosperidade é consequência, como nós aprendemos no Salmo 1. Você anda no caminho do Senhor, medita na lei do Senhor, faz a vontade de Deus, no instante, Deus é que faz prosperar. É o Yatzliah, lá do Salmo 1. Tudo quanto você fizer, Deus o fará prosperar. E então nós temos visto como Deus tem nos abençoado, e essa bênção de Deus tem um propósito, tem uma meta, tem uma finalidade. O livro de Esther está nos ensinando que os projetos de Deus sempre são realizados com pessoas humanas. Às vezes não muito expressivas, às vezes pessoas que, de repente, jamais, na perspectiva humana, iriam saltar para o primeiro plano da história. Pessoas que, se nós fôssemos observar a condição delas, elas não teriam assim uma projeção, e no entanto Deus escolhe essas pessoas, Deus escolhe esses instrumentos. O que determina tudo é a escolha de Deus, tá? Isso para a nossa felicidade. Isso para a nossa felicidade. Porque se a gente observasse, jamais um Jacó entraria na história da perspectiva humana, pelo que ele era. Jamais um Abraão ia entrar na história, se Deus não fizesse na vida dele o que fez. E assim você pode pesquisar a vida de todos os homens que Deus usou e vai ver que nenhum deles figuraria no primeiro plano da história, né? Que tem a história segundo os homens e tem a história segundo Deus. Nós, de repente, não figuramos na história segundo os homens. Meu nome não está no New York Times, nos jornais, do Wall Street, nem o Globo. Esteve uma vez no Dia, né? Foi lá, mas foi 15 minutinhos de fama, né? Mas o interessante é que nos anais de Deus, o meu, o seu, o nosso nome está todo momento, você está sempre na primeira página. Aleluia. Esse que é a grande questão. E o livro de Esther, exatamente, eu gosto de ver, eu estou aprendendo muito com o livro de Esther, porque eu vejo Deus elevando aqueles que se comprometem com o povo de Deus. O fechamento dessa história é muito lindo, porque aqui nós temos o retrato de o que Deus fez num dia que poderia ser uma tragédia. Um dia que poderia ser o fim de uma grande nação, o fim de uma grande, eu não falo nação porque eles ali já estavam até fora da sua nação, mas de um povo, pessoas de Deus seriam destruídas e seriam exterminadas se Deus não estivesse conduzindo a história. Se Deus fosse um Deus que não tomasse consciência dos caminhos do seu povo, então nós poderíamos ficar numa situação de acabar de ler esse livro e poder espremer assim a tragédia que ocorreu com o povo de Deus. Entretanto, a história não acaba assim. E o enredo todo da história, tudo quanto está acontecendo, nós vemos um Deus agindo providencialmente em favor do seu povo. E quando chega o momento em que o adversário, o perverso, idealiza a destruição do povo de Deus, Deus age por trás, move com o seu exército na terra e dá livramento ao povo de Deus. E Esther e Mardoqueu, então, estão ali, ocupando uma posição de destaque. Quem deu essa posição? Deus. Foi o Senhor que fez isso.
Foi o Senhor que elevou Esther à condição de rainha. Criou condições, circunstâncias para que ela fosse rainha, com um objetivo, com um propósito, com uma meta. Deus também nos chamou, cada um de nós não estamos aqui por acaso. Valdeci, de repente, decidiu, eu vou lá na igreja lá da restauração, como chamam aqui a nossa igreja, né? A igreja lá em Filadélfia, e vou ser membro lá, e vou, né? Não é assim o processo, é Deus que nos traz. E Deus nos chama com um motivo, com uma finalidade, com um propósito. Quando nós estávamos no Brasil e Deus nos chamou para cá, né? Nós não viemos para cá com um horizonte aberto para saber o que iria acontecer. Não tínhamos nenhuma noção do que Deus faria. A única coisa que nós fizemos aqui foi trabalhar para Deus e ficar atento que Deus foi fazendo tudo. Deus foi conduzindo, está conduzindo e irá conduzindo a nossa história, providenciando meios, recursos, abrindo portas. A engenharia toda desse projeto está nas mãos daquele que vê tudo de que nós necessitamos. Coloca pessoas certas no nosso caminho, tudo. Esse dia que a gente descobriu o templo aqui, eu fui no banco fazer nada assim de tão extraordinário. De repente alguém lá, um dos gerentes do banco, né, me chamou para poder falar que a mãe dele estava querendo comprar um templo na Paul Street, mas estava muito caro, não dava para eles. Ele falou com a quantidade de membros lá. E eu comparei com nossa quantidade de membros. Nós éramos muito menores, mas nós vimos Deus fazer uma coisa linda. Quando nós chegamos aqui, né, que a igreja veio aqui, o James Sizemore nos mostrou esse lugar. E aí nós pisamos a planta do nosso pé aqui, Deus, lá do céu, deu para nós. Aleluia. Né? E agora, os recursos, os meios, tínhamos? Não, Deus providenciou tudo. Então, nós estamos exatamente lidando com esse Deus que no tempo de Esther, ele conduziu a história. E hoje ele também está conduzindo a nossa história. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu estou muito feliz com essa história que Deus está fazendo na nossa vida, desenvolvendo na nossa vida. Deus está fazendo uma coisa linda conosco, com essa igreja, né, e vai fazer ainda muito mais. Pelo que o Senhor falou para nós, não é? Deus tem muitas coisas especiais. Ele diz que esse país aqui é muito grande. E diz que nós temos um projeto mundial. Aleluia. Mundial. E outra coisa, tem promessas que o Senhor falou para mim que vai cumprir, e eu tenho certeza que elas vão cumprir. E o Senhor falou que eu vou viajar o mundo todo. Mas me disse uma coisa que é uma promessa que foi feita. O Senhor falou para mim: tu falarás as línguas deles. Ou seja, cada país que eu for, eu estarei falando a língua daquele país. Entendeu? Promessa tremenda, forte. Então aí, graças a Deus, olha aí, nós já estamos com, pelo menos, curso para 31 línguas, nós já temos disponível para nós, é nosso, num convênio perene, para sempre. Pelo menos 31 a gente já tem aí para estudar, né? Onde nós vamos agora? Vamos para a Polônia. O curso de polonês já está aqui conosco, já pertence à igreja, já é nosso. Fui lá, chinês, está lá, o curso de chinês está lá direitinho. Não vou ficar me metendo agora na minha cabeça não, porque tem muitas outras coisas para estudar. Deixa eu estudar Isaías, né? Deixa a gente ir indo devagar. E à medida que as coisas forem acontecendo, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos seguindo o fluxo da vontade de Deus. Vamos deixando o nosso barquinho singrar livremente, solto no fluxo das correntes da vontade de Deus. Tá? Com a certeza de que nunca o nosso barquinho vai terminar num naufrágio, mas o que está no barco garante que nós vamos chegar ao porto desejado, ao porto que ele idealizou. Então aqui no livro de Esther termina, nós vemos a parte da defesa dos judeus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19, e hoje nós vamos ver esse fechamento aqui, que é a festa de Purim. Purim vem de pur,
Pur quer dizer sorte. Então aqui vai dar a explicação tanto do surgimento da festa, o objetivo da festa, o motivo de fazer festa e a celebração que foi instituída. Purim é o plural em hebraico de Pur. Tá? Então, plural hebraico, geralmente masculino, ele é feito desta forma. Ele tem a terminação im. Daí Pur, Purim. Tá? Tem o Yeled, que é o estudante, Yeled, levando o hebraico, Yeladim. Então tem sempre essa terminação. Daí o nome Elohim também evocar essa pluralidade, é uma pluralidade na unidade. Deus é um ser que já se apresenta no Antigo Testamento, né? Na primeira aparição, no princípio, criou Deus, aí Elohim tem a terminação plural. Então isso é importante, que depois do desenvolvimento da revelação progressiva, nós vamos saber que esse Deus subsiste em 3 pessoas. Então isso é extremamente importante. Aí a festa de Purim, sortes, ela acontece da seguinte forma. E, versículo 20, Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, ou do rei Xerxes, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Ou seja, a festa de Purim passou a ser uma festa de congraçamento anual. Tínhamos a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, algumas festas, né, que estavam já estabelecidas dentro do calendário judaico. Entra agora a festa de Purim, porque é a festa que celebra uma realização de livramento de Deus em favor do seu povo. No dia em que eles estavam para serem destruídos, então aconteceu de eles serem livres dos seus inimigos e agora tem motivos para fazer festa. O que iria acabar numa tragédia sangrenta termina com celebração. É sempre assim. Todas as vezes que o inimigo, que o adversário idealiza a destruição do povo de Deus, sempre vai acontecer de Deus fazer intervenção e o povo de Deus acaba em festa. O povo de Deus acaba celebrando. Já vimos vários episódios da história de Israel que foi assim. Tá? É bom, então, como nós aprendemos hoje de manhã, manter essa relação com Deus para sempre nós podermos fazer festa. Que o interesse, basta um pouquinho nesse fundo. É importante quando nós estamos dentro da nossa relação com Deus, mantermos uma relação positiva com Deus para que nós possamos sempre ter alegrias. Deus não tem prazer em enviar tristezas, problemas, cobranças para a nossa vida. O propósito de Deus é nos abençoar. Mas nós precisamos estar preparados para ser abençoados, a fim de que Deus não transforme as nossas bênçãos em maldição. Que muitas das vezes acontece que Deus abençoa as pessoas, Deus coloca tudo, investe anos a fio, para depois ela pegar aquilo que Deus dá para ela e fazer o serviço até para o adversário. Israel passou por isso. Quando eles saíram do Egito e pegaram todas aquelas riquezas dos egípcios, ouro à vontade, o que aconteceu quando Moisés foi ao monte? Que eles pegam aquela herança que recebem do Egito, o ouro que eles têm, né, que foi dado por Deus, e utilizam como? Para celebrar o adversário de Deus. E fazer um bezerro de ouro. E um sacerdote se envolve com isso. Né? Chama o sacerdote, se envolve com isso, e aí faz aquele bezerro de ouro, ou seja, usando os recursos de Deus de um modo inadequado. Aí o que Deus faz? Vem aquela tragédia e muitos morrem, e depois Moisés lhe pergunta: o que é isso? De quem fez? Isso aí apareceu aí. O Arão ainda dá uma mentira, fala uma mentira, né, assim, bem, né? Que explicação é essa?
Daí, o que a gente percebe é exatamente o que? Tudo que Deus nos dá tem um propósito, tem uma finalidade, e nós precisamos estar em sintonia com Deus para poder, olha só gente, a gente pode ter esse privilégio de Deus ir dizendo para nós o que nós temos que fazer, como é que a gente vai usar os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. E quando a gente faz isso, aí então nós alegramos o coração de Deus, e aí nós sempre encontramos um Deus também que está trabalhando para aquele que nele espera. Um Deus que está com as mãos abertas para nós. Um Deus que sabe que nós teremos responsabilidade com aquilo que Ele deposita, não só nas nossas mãos, mas também na nossa vida. Porque a investidura de Deus na nossa vida traz para nós o que? Responsabilidade. E é por isso que nós vemos no livro de Esther pessoas que são levantadas por Deus, que já começam bem, como? No momento do grande virar de páginas da história, Esther expõe a sua vida pelo povo de Deus. Esther se oferece: se eu morrer, eu morri, mas eu fiz a minha parte. Eu vou à presença do rei para interceder pelo meu povo. Se eu morrer, eu morro junto com ele. Percebe? Mas morre? Não. Deus estava com Esther. Gente, essa palavra Deus está com alguém é algo importantíssimo para nós. Você saber que Deus está com você. Não aquele Deus que a gente viu, né, indomável que está, mas está querendo mesmo é uma oportunidade para transtornar. Não. É um Deus que está com favor para nós, com seu cetro de ouro, não é, voltado para nós. Pede, até fica assim, pede, não é? Ele sabe que Ele vai dar, e nós vamos fazer o que? Vamos glorificar o nome do Senhor usando aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Daí então, nós vemos que essa celebração entra no calendário dos judeus, e diz aqui também o texto: ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, de júbilo, de alegria. E diz: para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros. Como é que vai ser a celebração da festa de Purim? A festa de Purim ela seria um dia em que todos iriam se reunir, se alimentar juntos, comer juntos, numa comunhão abençoada, ali contando: esse foi o dia que o Senhor, que era para o nosso povo estar destruído, mas é o day after, aquele que vem logo depois, é o que poderia ser a tragédia, o dia de festa para nós. Então aqui nós estamos celebrando esse livramento que o Senhor deu para nós. E eles iriam então celebrar assim, fazendo banquete, dando presentes uns aos outros, mas quem não tem presente para dar? Pastor, quem não tem presente para dar, como é que fica? A festa também tem esse aspecto que é muito importante. Eu achei aqui impressionante. Diz: olha, e dádivas aos pobres. Mandar presentes, ofertas aos pobres. Daí o que a gente percebe? A festa de Purim também ia ser uma oportunidade anual de se fazer o quê? Se fazer uma comemoração em que todos, de todas as classes dentro dos judeus, teriam motivos para celebrar. Percebem? E aqueles que não teriam condição de dar alguma coisa, eles iriam receber ofertas e dádivas aos pobres. É exatamente a internalização dessa motivação de festa que devem também reger as nossas festas.
Porque nem todos, no nosso meio mesmo, nem todos têm a mesma condição. Alguns têm uma condição melhor, outros têm uma condição que não é tão favorável assim. Então como é que se faz? Como é que se faz? Como é que se deve fazer? Nós precisamos internalizar esse espírito de Purim. Quem tem pouco vai fazer o quê? Receber. Quem não tem nada, são os pobres, precisam de quê? De receber. A intenção aqui é a igualdade. O objetivo é a igualdade. É exatamente por isso que quando as nossas festas começaram, Deus estabeleceu que nós tivemos os 3 primeiros meses do ano, nós recolheríamos ofertas em todas as igrejas, e as ofertas seriam recolhidas de todos os cultos para, na nossa festa anual, Assembleia Geral. Então, a primeira festa anual, nós teríamos alimentação para todo o povo. A oferta tinha única e exclusivamente esse objetivo. Mais 3 meses, abril, maio e junho, aí então as ofertas retiradas para alimentação no Congresso. Gente, como funcionava bonito aquilo. Como era bonito, reunia todo o nosso povo, e o povo comia, bebia, se fartava, e era aquela festa em que a alegria tomava conta de todo mundo. Por quê? Porque ali não é um que vai ficar sem comer, porque não tem recurso, e o outro come. Não, todos igualmente, numa divisão igualitária, todos participavam, então também sobrava já um dinheirinho para ele comprar uma roupinha para o filho, para a família, e aí então ir para a festa. Esse espírito de Purim, esse espírito que está aqui sobre Mardoqueu, vocês vão observar que Mardoqueu é aquele que está com o objetivo de fazer o bem para o seu povo. E ele é colocado numa posição de destaque, numa posição elevada, mas ele concentra todos, ele e Esther, concentram todas as suas forças e os seus recursos no bem-estar do seu povo. Eu achei isso muito lindo. Né? Eu achei isso muito lindo. Por quê? Porque nós no terceiro mundo, um país em desenvolvimento, já fizemos muita coisa bonita. Fizemos muitos projetos bonitos. Nós tivemos o projeto Cada Casal em Sua Casa, desenvolvido nas cidades com menor, né, o município com menor IDH do Rio de Janeiro, e quiçá do Brasil. Menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. E ali nós conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos tirar todos os membros das igrejas, todas as famílias do aluguel. Um projeto que foi estabelecido e todo mundo, mas todos saíram do aluguel. Só ficou em aluguel alguns poucos irmãos que, por opção, quiseram ficar no aluguel. Uma irmã que morava em Mesquita, mas eram uns 2 ou 3 no máximo. Os restantes, todos, aí nós falamos para ela, se o dia que a senhora quiser vir aqui para perto, é fácil para nós conseguirmos um lugar. Mas ela queria ficar com os filhos, e aí então ela preferia, né, ir para a igreja e continuar no aluguel. Do contrário, todas as famílias saíram do aluguel. Você observa bem, gente? É um projeto que agradava o coração de Deus? Amém. Como agradava o coração de Deus? Por quê? Porque havia igualdade. Então, nesse projeto que se fazia, todos nós, quando íamos construir uma casa, quem era pedreiro, quem era bombeiro, cada um com a sua função, nós nos reuníamos, fazíamos o projeto, e num culto a gente levantava o dinheiro para a fundação, e aí uma equipe oferecia seus serviços gratuitos, e iam lá e faziam a fundação. Aí no próximo culto, agora a fundação está pronta, agora vamos levantar tijolos, vamos comprar aqui 3.000 tijolos. Aí fazíamos uma divisão ali, todo mundo comprava os tijolos, ferro e areia, e aí pronto, já fazíamos a segunda parte, depois fazíamos o fechamento da casa, o acabamento da casa, e depois, numa assembleia, nós montávamos a casa, entregávamos a chave prontinha para o casal entrar e
morar, ou a família entrar e morar com a casa mobiliada. Percebe? Sempre foi esse ideal. Quem tem mais, distribuir com quem tem menos. Esse é o projeto de Deus. Então aqui a festa de Purim fazia exatamente isso. Tinha os banquetes, todo mundo se alegrava, mandavam presentes, e os pobres que não tinham como mandar presente nem entre si, o que quer dizer? Eles recebiam as dádivas dos que eram mais favorecidos. E aí então havia igualdade. No dia da festa, todo mundo se alegrava. Não havia aquele, eu não vou participar dessa festa não, porque eu não tenho recurso, que eu não tenho condição, eu não tenho presente para dar para ninguém, mas não tenho, mas tem condição de receber, então toma aí. E aí então era esse modus operandi, essa maneira de fazer, né? Porque aí outra coisa que é importante, se descobriam os pobres. Tá? Eles eram descobertos para poder saber onde é que está uma pessoa que não tem condição. Eles tinham que saber dentro das comunidades, dentro das vilas, para poder então a festa ser uma celebração no dia 13, no dia 14, no dia 15, mas uma celebração que traria alegria para todo o povo de Deus. Sempre Deus trabalhou com esse objetivo. E aí faz uma recapitulação e diz: se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, olha um homem que entra na história. Mas sempre quando ele entra na história, entra ele, o pai dele, a mulher dele, os filhos dele. Eles também entram na história, ele está na história. Mas como é que ele entra na história? Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte para os assolar e destruir. Nós vimos isso com detalhe. A intenção dele, tudo que ele idealizou, tudo que ele projetou, era um projeto que ele queria financiar a destruição do povo de Deus. Para onde foi parar o recurso dele? Na conta de Mardoqueu, na conta de Esther e depois distribuído entre os judeus. Olha como é que Deus trabalha. Percebe? E diz aqui: mas vindo isso perante o rei, é uma recapitulação que está sendo feita da história. Mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Quem fez a forca? Ele próprio fez a forca, conforme nós vimos. Ele construiu a forca para poder enforcar a Mardoqueu. Ele já até idealizou, viu ali Mardoqueu, né, com a cabeça bem assim, né, pendida, com a língua para fora, e olhando lá, olha, o meu inimigo, como é que está. Ele até, né, idealizou aquilo, e no entanto, quem foi parar nela? O próprio Amã, o idealizador. Por que não idealizou alguma coisa de boa para o povo de Deus? Não é? Judeus, o que vocês estão precisando aí? Eu sei que vocês são um povo abençoado, mas eu quero ser abençoado também. O que vocês precisam? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Não. Criou um ódio gratuito, uma inimizade com os judeus, e os queria pôr a perder, e não sabiam que estavam mexendo com a menina dos olhos de Deus. E aí Deus faz essa intervenção. Então aqui é apenas uma recapitulação. Diz aqui, por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim
se celebrariam entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reinado de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Então ali, aqueles 3 dias que foram feitos de jejum para Deus dar o livramento, agora era um momento em que o povo estaria fazendo o quê? Celebrando o livramento de Deus. Nós vemos aquela descrição que o Walter Brueggemann dá à condição do povo de Deus. Estava tudo estável em estado de orientação. De repente vem a desorientação provocada por Amã. Cria-se uma consternação, uma apreensão, um dia de morte é marcado. E aí vem como sair da desorientação para uma reorientação, para a festa de Purim. Quebrantamento, jejum e busca ao Deus dos céus. Colocação dos problemas, jogando ansiedade diante de Deus. Olha, Senhor, o dia está se aproximando, a nossa morte está próxima. O que nós vamos fazer? Senhor, age por nós. E aqueles dias em que eles se entraram diante de Deus em jejum, quando a Ester, a rainha, entra diante do rei, ela recebe a chamada, o cetro de ouro, e aí então toda a situação é revertida. Aí entra no dia da vingança do povo de Deus, quando a oração de Deus, quando a oração feita a Deus é respondida, aí uma reorientação. E agora tudo novamente volta à paz. Então a gente pega aí essa matriz do Walter Brueggemann, né? Orientação, desorientação e nova orientação, reorientação, é a fase que nós estamos vendo que acontece aqui. E diz mais: e o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. O fechamento então da história coloca aqui exatamente na mesma linha dos livros dos reis de Israel, dos livros do cronista. Aí nós temos aqui: depois disto, o rei Assuero pôs tributos sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Tem muita semelhança, né, com aquilo que é feito na narrativa do livro de Reis, do livro das Crônicas. Porventura isso não está no livro das Crônicas dos reis de Israel? Não está no livro, né, dos reis? Então aqui também vem. O que aconteceu com Mardoqueu? Mardoqueu passa a ser o quê? O segundo depois do rei. Diz aqui: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Então ele é colocado numa posição de destaque. Para quê? Com que finalidade? E o que ele faz com isso? Né? O segredo não é você ser abençoado, é você saber o que você faz com a bênção de Deus. Né? E nós temos aprendido com o profeta Isaías que o liberal projeta coisas liberais e pela sua liberalidade está em pé. Quando se fala no liberal, não é o da teologia liberal, não tem nada a ver. Que liberalismo nem é teologia, é ateísmo. Não tem nada a ver. Tem que fazer essa ressalva, porque alguém vai nos ouvir falar: e o pastor falou que o liberal está numa posição muito boa. Mas aí não faça confusão semântica. Eu quero dizer aqui, o generoso, aqui é aquele que recebe a dádiva de Deus e sabe o que faz. Deus o coloca numa posição de segundo depois do rei. O que eu faço com isso?
A importância ali não é esse engrandecimento, é o que é feito com esse engrandecimento. O importante não é a posição que Deus nos coloca, é o que nós fazemos com essa posição. Isso é muito importante para nós. Então, aqui diz que o rei colocou Mardoqueu numa posição de destaque, que ele foi o segundo depois do rei. Quem ocupava essa posição? Indevidamente, Amã. Amã perde o cargo, Amã perde a casa, Amã perde a riqueza, tudo passa para Mardoqueu. E a posição maior de Amã passa também para Mardoqueu. Agora, o que ele faz com isso, com esse engrandecimento? Eu disse para vocês que a bênção de Deus ela pode ter um efeito colateral terrível. Pode ter um efeito colateral terrível, de não ser bênção, mas de trazer muita provação e muita dificuldade. Então é por isso que a gente tem que se preparar para receber as coisas de Deus. Sempre nós estamos enfatizando isso, nós temos que nos preparar para receber as coisas de Deus, para poder o quê? Continuar sempre pensando no que agrada a Deus. O que Deus quer que eu faça? Qual é o projeto de Deus? Ali Deus começou a abençoar a nossa igreja em Engenheiro Pedreira, nós ficamos sempre o que Deus quer que a gente faz. A igreja começou a ser próspera. Foi um fenômeno que o bairro pobre, o lugar pobre, era a igreja, por assim dizer, mais rica do lugar. Os pastores trocavam de carro de 2 em 2 anos e não tinha um morador daquela cidade que poderia dizer, já está de carro novo. Não tinha um. Por quê? Porque o crente chegava, estou de casa nova. Todos os crentes podiam chegar, estou de casa nova. Como eu já contei para vocês, do pastor Silvino, que chegou lá, o sujeito, você fica entregando dízimo, dando dinheiro para pastor, doido, com muito prazer. Com muito prazer. Por quê? Eu estava numa situação difícil. Você lembra daquela enchente que teve lá em Acari? Que todo mundo, as casas foram lá com 2 metros d'água? Eu estava morando em Acari naquela época. E o que aconteceu? A minha casa deu 2 metros d'água, eu saí nadando com minha esposa e meus filhos lá daquela casa para poder não morrer afogado. E daí? Daí depois a casa estava numa situação que não dava mais para morar. E o que aconteceu? Aí ele contou. Ali naquela época, o meu pastor me ligou e mandou que eu saísse daquela casa e fosse morar numa casa que ele tinha em Nova Iguaçu. E eu saí daquela situação deplorável e fui morar com a minha família numa casa que meu pastor tinha. E quando eu paguei de aluguel? Nada, absolutamente. Morei de graça todo o tempo que eu tive de oportunidade de morar naquele lugar. E saí dali para uma outra casa também que a igreja comprou. A igreja tinha comprado um terreno com uma casa, era a casa de um diácono, Enéas. Diácono Enéas, e ali foi o pastor Silvino, na época ele era diácono, e a irmã Cristina e todos os filhos foram para aquele lugar. Aí o zombeteiro perdeu o argumento. Vai falar o que desse pastor? Vai falar o que dessa igreja? Percebe? Então Deus nos levantou como uma igreja para fazer a diferença. A obra foi levantada para fazer a diferença. Nós temos que ser olhados como líderes na obra, em que todo mundo fale mal do Macedo, que todo mundo fale mal do Malafaia, todo mundo fale mal do Valdomiro, fale mal de todos os líderes, mas de nós não pode falar não. Nós temos que fazer a diferença. Daí Deus está colocando a gente numa posição até de muita responsabilidade. Por quê? Porque nós temos que ser diferentes desse povo aí fora, que só pensa em dinheiro, que só pensa em tirar do povo, e o povo não recebe nada em troca. Absolutamente nada, não se pensa no bem comum. Essa igreja, a obra de Deus, foi levantada para fazer a diferença. E pastores foram levantados com a maior responsabilidade de não fazer só para si, mas fazer pela obra de Deus. E ai daquele que não fizer assim. Entendeu? Porque Deus tem outros para poder levantar e fazer isso. E é isso que era bonito. Aí todo mundo ter casa, todo mundo. Nós estamos com o mesmo sonho aqui, né, pastor? Aqui nos Estados Unidos, nenhum crente nosso morar de aluguel. Já estamos com esse negócio no coração, já entrou aqui. E que coisa boa, irmão. Quando a gente idealiza, a gente sonha as coisas de Deus, é muito bom. Eu estava aqui pensando, quando eu estava saindo lá de Engenheiro Pedreira,
naquele ano o meu propósito era comprar uma Sprinter para a igreja. Já estava me programando para isso. E idealizei, montei, fui lá na loja, vi tudo direitinho, já íamos dar uma entrada e comprar. Aí o Senhor foi, mudou todos os projetos e me colocou aqui. Então agora a Sprinter vai chegar aqui, em nome de Jesus, né, pastor? Nós vamos comprar aqui. Eu não vejo a hora, fica essas coisas, não quero. Eu quero ver aquele retrato da igreja, né? O templo ali na fachada lateral da Sprinter, bonitinho ali. A gente passar Church em Filadélfia, o 0800 ali, aqui é 1800 para o pessoal ligar, né? Nós temos que pensar nessa coisa de evangelizar, de levar a palavra, e todo mundo quando chegar aqui vê que tem uma diferença. Nenhum crente aqui mora de aluguel? Não, aqui não. Né? Deus quer fazer isso. Isso aqui é bonito. Nós vamos começar a ensinar essa nação como é que se vive. Não é viver para o próprio estômago, não. É cada um pensar no outro. É por isso que Deus colocou Mardoqueu nessa posição, porque ele sabia em quem ele estava confiando. Lembra do que o senhor falou de manhã aqui? Esses serão meu povo que não mentirão, que não me trairão. Não é? Deus aposta em nós. Você pensa no investimento que Deus tem feito na nossa vida, irmãos? E às vezes eu fico pensando comigo, meu Deus, Deus deslocou um anjo para ficar 24 horas guardando a minha mente. Quanto custa isso, gente? 24 horas, o Senhor falou, numa época que eu estava passando muita tribulação, que o adversário queria atingir a minha mente, o Senhor deslocou um anjo e falou para mim, usando um profeta: coloquei um anjo para te guardar a tua mente enquanto tu estás no repouso, com uma espada flamejante. Gente, que coisa preciosa. Depois o Senhor falou para mim, não é um anjo só que anda contigo, não, tem muitos anjos. Cada um tem uma função, cada um tem um objetivo, cada um tem uma finalidade. Já pensou? Deus investindo em nós, para nós fazermos o quê? A obra dele. E é gostoso a gente fazer a obra de Deus. Gente, não tem mais alegria do que a gente fazer a obra de Deus. E vou dizer, a obra de Deus, ela se concretiza quando nós vemos o povo de Deus feliz. Era essa aqui, olha o lema de Mardoqueu, como é que termina o livro. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus. Todo lugar que Mardoqueu chegava, em todas as províncias, esse aí que trabalha em nosso favor, é esse que está lá no palácio, mas está trabalhando em nosso favor, a mente dele está sempre ocupada conosco. Era essa a posição de Mardoqueu. E ele era o quê? Agradável para com a multidão dos seus irmãos. Não era um mal querido. Ele era muito querido. Todo lugar que ele chegava, esse é o Mardoqueu. Esse aí foi que intercedeu. A rainha Esther está lá no palácio, ela é do nosso povo. Está lá no palácio do nosso povo. Ela é esposa do rei, uma mulher que arriscou a vida por nós. Né? Mardoqueu também, olha ela, está trabalhando por nós. Não é bom fechar a sua história assim? Fechemos a nossa história assim, ou melhor, escrevamos assim a nossa história. Para quando a gente olhar para trás e alguém lembrar só coisas boas. Hoje fulano fez isso, fez aquilo outro. Uma história que é recomendável. Hoje a gente lê essa história, não revive com alegria? Não é verdade? Olha só, que vontade de ser um Mardoqueu. Aí, né? Aí, que vontade de ser um Mardoqueu, seja um. Que vontade de ser uma Esther, seja uma. E o judeu Mardoqueu, o rei, diz aqui, era grande para com os judeus e agradável para com a multidão dos seus irmãos. O que ele ficava procurando fazer? Procurando o bem do seu povo. E o seu trabalho? E trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Era uma nação dentro das 127 províncias. Nós, o povo de Deus, não somos uma nação dentro das nações? Então nós temos também que ter, irmãos, com essa meta aqui, o objetivo de Mardoqueu, sermos para o povo de Deus aquele que está sempre procurando o bem-estar do povo de Deus.
que está trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Tá? Mardoqueu não procurava só a prosperidade da sua própria casa, não, nem do seu próprio bolso, da sua própria barriga. Não era um indivíduo centrado, ele era focado no povo de Deus. Um homem desses, o que Deus faz lá do céu? Por que ele sobe a essa posição? Porque nele se cumpre aquilo que se fará o homem, de cuja honra Deus se agrada. Mardoqueu sobe essa posição, ele é engrandecido. Por quê? Porque Deus viu o coração dele. Ó, bota isso aí, pode entregar isso para ele que eu sei o que ele vai fazer. Pode botar mais isso para ele que eu sei o que ele vai fazer. Hoje a obra de Deus precisa de Mardoqueus. Gente que pensa na obra de Deus, que vive 24 horas pensando o que eu posso fazer para agradar a Deus, o que eu posso fazer para melhorar a situação do povo de Deus. Que nós sejamos uma igreja discípula e copiadora das obras de Mardoqueu e de Esther. Que esse livro possa falar profundamente dentro do nosso coração. Nós possamos ver esse modelo de vida e fazer dele o nosso modelo de vida. Fazer o quê? Trabalhar pelo bem do nosso povo, procurar o bem do nosso povo e trabalhar pela prosperidade de toda a nossa nação. É exatamente isso. Enquanto eu souber que a igreja em Roraima, que a igreja em Rondônia, que a igreja no Ceará, ou qualquer uma outra igreja não vive igual às outras igrejas, nós temos que ter uma preocupação. Tá? Nós temos que ter uma preocupação. Então Deus precisa de Mardoqueus nesse tempo. O Senhor precisa de Esther nesse tempo. Sejamos nós, que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Aí Ele que tem o controle de tudo, Ele que manda no rei, Ele que manda no recurso, Ele estará sempre enviando recursos, porque Ele sabe como nós vamos usar este recurso. Que o Senhor faça assim na nossa vida, para a glória do seu nome, e que o Senhor nos abençoe, e que este livro, você releia o livro, e que seja a sua meditação, e que seja a nossa vida. E Deus nos abençoe. Amém.